Agrícolas de hoje vamos falar sobre como o plantio direto bem conduzido favorece a fertilidade e o potencial produtivo das lavouras. Vamos entender como as práticas de calagem, gessagem e adubações corretivas melhoram a fertilidade do solo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o pesquisador da Embrapa em fertilidade do solo e adubação, milho e sorgo, Álvaro Rezende. Seja sempre muito bem-vindo, Álvaro. Tudo bom? Olá, muito obrigado. Tudo bem? Álvaro, tudo começa pela análise do solo, uma análise bem feita. Ela dita aí o comportamento do produtor rural. Como fazer um bom diagnóstico? Sim, antes de entrarmos mais a fundo na questão do plantio direto, nós temos que entender o que é necessário fazermos em termos de manejo da fertilidade antes de iniciarmos o plantio direto. E para isso a gente precisa conhecer o nosso solo. Precisamos, portanto, realizar procedimentos de amostragem de solo para análise em laboratório e, portanto, precisamos fazer isso de forma mais representativa possível para que possamos conhecer melhor as condições da área que vai ser cultivada. Importante relatarmos também, Thalita, que esses procedimentos que vamos tratar aqui se aplicam não apenas ao milho, mas a quaisquer culturas anuais que a gente for estabelecer na área de cultivo, né? Então, hoje em dia é quase impossível a gente trabalhar com apenas uma cultura, de modo que as recomendações para manejo da adubação e fertilidade são também aplicadas ao conjunto de culturas, né, embora a gente possa enfatizar algumas coisas mais específicas para a cultura do milho. Então, em relação à amostragem de solo, é importante que a gente identifique na propriedade áreas que a gente já conhece, pelo comportamento passado, pelo histórico, né, de manejo e produtividade, e selecionando as glebas mais homogêneas. Para cada uma gleba ou talhão, a gente vai ter que fazer um procedimento de amostragem em separado, de modo que a gente possa ter uma dimensão melhor da condição de fertilidade para aí então tomarmos decisões a respeito do manejo. Essa amostragem ela é feita a partir de pontos de coleta espalhados pela área a ser amostrada e, isso deve ser feito de forma aleatória, de modo a representarmos a área da melhor maneira possível. Em torno de 15 a 20 subamostras ou amostras simples devem ser utilizadas para compor cada amostra que será enviada ao laboratório, separando também as profundidades que a gente deseja conhecer, né, as camadas no perfil. E a partir disso, de posse dos resultados, nós temos a interpretação desses resultados analíticos e aí então a gente vai poder, enquadrar a nossa propriedade, a nossa lavoura, em termos de práticas prioritárias para a construção da fertilidade, né, para esse estabelecimento inicial, de condições apropriadas para o crescimento das plantas, para aí mais adiante estabelecermos o plantio direto, em que a gente não faz mais revolvimento do solo. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, eh, a gente precisa entender o que é prioritário, né. Se na análise de solo nos indica que as condições de pH, disponibilidade de cálcio, teores de alumínio, saturação por bases, estão apontando uma situação de acidez no solo, né, é o primeiro ponto a ser atacado. Então, a gente não deve investir em fertilizantes, que têm um custo bastante elevado, sem antes manejarmos o solo para corrigir, controlar a sua acidez. E para o controle da acidez, nós temos as práticas de calagem e gessagem, tá certo? Álvaro, é importante a gente falar sobre esse processo da calagem, pegando esteira no que você disse a respeito do diagnóstico e entender quais são as características daquele solo. A gente sabe que o processo da calagem é para solo ácido. Por exemplo, aqui no Cerrado a gente passa por isso. Quais são os possíveis resultados desse diagnóstico que é feito? É evidente que cada caso é um caso, a gente está falando de um Brasil com dimensões continentais, com várias características climáticas e de solo, consequentemente. Mas uma vez feito esse estudo, essa checagem, quais são os possíveis resultados do diagnóstico? Sim, um solo ácido se caracteriza por baixos teores disponíveis de cálcio e magnésio, né, que a gente chama que são as bases do solo. E com isso, a saturação por base, que é um outro passo na análise de solo, também será baixo. Em paralelo, a gente tem a presença de alumínio, que é tóxico ao desenvolvimento das raízes, né, então
com pouco cálcio e magnésio e muito alumínio, que é uma condição de solo ácido, ligado também a um pH mais baixo, a gente vai ter condições muito restritivas ao desenvolvimento e aprofundamento de raízes das principais culturas exploradas no cerrado. Então, ponto de partida é justamente fazermos manejo para corrigir esses problemas. O primeiro aspecto diz respeito, então, à prática da calagem, né. Calagem seria, então, a aplicação, incorporação de calcários, né, e alguns outros materiais corretivos que podem ser usados, mas os mais comuns são os calcários, que têm preço mais razoáveis, amplamente em todo o território nacional. Esses calcários, a gente, dimensiona a quantidade a ser aplicada justamente com base nos teores, dos atributos na análise de solo, tá certo? Então tem procedimentos de cálculo para a gente dimensionar adequadamente a quantidade e o tipo de calcário a ser utilizado. Na sequência, esse material é distribuído na lavoura e, pensando aqui numa condição em que a gente ainda vai entrar no plantio direto, portanto, temos ainda a possibilidade de fazer, revolvimento do solo com aração e gradagem para incorporação, de materiais corretivos. Após a aplicação do calcário, a gente faz o procedimento de aração profunda ou gradagem aradora para incorporarmos esse calcário à maior profundidade possível. O cálculo de dimensionamento da quantidade de calcário, ele é feito considerando uma profundidade de incorporação até 20 centímetros, né, que seria mais ou menos a camada arável. E se a gente conseguir incorporar abaixo disso, podemos até recalcular a dose para colocar uma quantidade maior de calcário. Isso é importante pelo seguinte, Thalita, a oportunidade que temos para incorporar, corretivo é justamente antes de estabelecermos o plantio direto. Daí esse capricho, né, esse esmero para que a gente consiga realmente aplicar quantidades necessárias, né, devidamente calculadas e bem incorporadas, porque os calcários têm baixa mobilidade no solo. Se a gente simplesmente aplica calcário na superfície do solo, o tempo de reação e a profundidade, a camada corrigida, são bem mais limitados. Daí a importância, então, que a gente sempre enfatiza de, antes de entrar no plantio direto, fazer esse condicionamento da acidez do solo e, aproveitando aí que vai ser feito também a incorporação, podemos até agregar a prática da gessagem. O gesso agrícola é um outro insumo que é usado de forma complementar ao uso de calcários para, lidarmos com as questões de acidez do solo. A diferença do gesso para o calcário é que, na forma de sulfato de cálcio, que é a composição do gesso, a gente tem esse composto mais móvel no solo. Ele tem maior mobilidade e não teria nem tanta necessidade de incorporação, né, o que não ocorre com os calcários que, como já falamos, têm baixa mobilidade. Então, se a gente vai ter que mexer no solo, vai ter que fazer preparo do solo, é a hora de realmente investirmos, nesses insumos que são importantes para criar toda a condição de crescimento de raízes no perfil, tá certo? Na sequência, a gente passaria então para as adubações corretivas, com o objetivo de elevar os teores dos demais nutrientes. Álvaro, nós estamos falando das prioridades, as etapas para construir um solo fértil antes de fato de começar o plantio direto. Então a gente está falando do diagnóstico, de identificar quais são as falhas e as deficiências daquele solo e corrigir. Todo esse processo, até de fato começar o plantio, leva em média quanto tempo? No campo a gente está sempre correndo contra o tempo, né. Na verdade, a gente deveria tentar fazer isso com a maior antecedência possível. Em termos ideais, a gente deveria incorporar o calcário, em torno de 90 dias, 3 meses aí antes de iniciarmos a semeadura do primeiro cultivo, né. Mas nem sempre isso é possível. E aí a gente tem que entender que se a gente não consegue a antecedência necessária, a reação vai acontecer normalmente, só que ela a cultura que vai ser estabelecida, ela ainda não vai pegar uma condição ideal com o solo devidamente corrigido. É o seguinte, que não basta que façamos a incorporação com antecedência, é preciso que a gente tenha umidade no, como o período de chuvas, especialmente na região do Cerrado, ele está iniciando-se mais ao final do ano, quase que a gente tem a possibilidade aí de trabalhar todo o período da entre-safra com esse processo de incorporação, e vamos ter que realmente esperar as chuvas para que inicie a reação do calcário e
ao longo do próprio cultivo que será estabelecido, essas reações vão acontecer e o ambiente para crescimento de raiz vai melhorando. É importante entender que calagem e gessagem são práticas que têm um efeito residual bastante duradouro, né. A gente pensa aí, no efeito residual de pelo menos 3, 4 anos agrícolas, de modo que, mesmo que a gente não consiga uma correção perfeita no primeiro momento, esse trabalho todo que foi iniciado, ele vai ter, benefícios ao longo de bastante tempo. E uma vez superado esse tempo, Álvaro, o produtor rural deve refazer esse processo todo de análise, começar isso tudo de novo? Ou uma vez feito é só manter mesmo, só esse processo de manutenção? Com relação à acidez do solo, a gente deve entender o seguinte: à medida que a gente vai fazendo cultivo, temos processo de decomposição de material orgânico, temos adubos que são utilizados com o solo, de modo que o processo de reacidificação é uma constante nas áreas agrícolas. Daí a necessidade de continuarmos monitorando a condição de acidez do solo e, quando necessário, efetuarmos reaplicações de calcário e ou do gesso agrícola. Só que aí, voltando um pouquinho atrás, Thalita, a gente tem já estabelecido o plantio direto a partir desse primeiro cultivo, né. E aí as aplicações seguintes de calcário e gesso devem obedecer novas regras, né, porque a gente não vai ter mais a incorporação. E aí normalmente tem um redimensionamento das quantidades, de modo a não aplicarmos quantidades exageradas de calcário, sendo que esse calcário vai ficar na superfície, né. Então tem todo um cuidado que deve ser observado, e aí sempre o auxílio de um profissional técnico é importante para ajudar o agricultor a balizar melhor, esses tratos futuros para controle, né, ou manutenção da condição controlada da acidez do solo. E aí, retornando então ainda, a gente está lá na etapa de estabelecimento do plantio direto, né. Uma vez aplicados os insumos para controle da acidez, temos que pensar que normalmente os solos, cultivados, logo após a abertura de áreas, eles têm deficiência de vários nutrientes, né, principalmente de fósforo, e alguns micronutrientes. Nesse caso, a gente recomenda que, após a incorporação do calcário e do gesso, a gente tenha também uma etapa de adubações corretivas. E isso também baseado na análise de solo, devemos entender da seguinte maneira: se o nosso solo tem baixa disponibilidade de fósforo, de potássio ou de micronutrientes, não adianta a gente entrar com uma cultura colocando apenas adubação no sulco. A gente tem que fazer algum investimento extra no sentido de aumentarmos essa disponibilidade inicial desses nutrientes que nós mencionamos. Caso contrário, mesmo com a condição de acidez já corrigida, a gente ainda vai ter problema de limitação ao desenvolvimento, né, à expressão do potencial produtivo das culturas, porque os níveis dos nutrientes não estão adequados ainda, né. Então a lógica, seguindo aquela prioridade nossa, seria controlar a acidez, seguindo depois para a elevação da disponibilidade de fósforo e de micronutrientes, eventualmente até do potássio, dependendo da condição do solo que nos é, indicada na análise inicial. E, esses insumos, né, pensando que a gente está na fase ainda de, preparo convencional do solo, esses insumos aplicados aí para adubações corretivas, eles podem ser incorporados de forma menos profunda, né, usando aí uma gradagem niveladora, com incorporação até uns 10 centímetros. Isso vai nos dar as condições iniciais desejáveis para estabelecermos o primeiro cultivo. E a partir daí, a gente já pode deixar de revolver o solo. Nós estamos na expectativa de que teremos uma boa produção da cultura, já que o ambiente para o crescimento, de aproveitamento de nutrientes e absorção de água foi devidamente condicionado nessas etapas iniciais. E aí, eh, a cultura a ser estabelecida, sendo o milho, por exemplo, a gente vai ter a condição de produção de boa quantidade de palhada, promovendo a cobertura do solo, que é essencial ao sistema plantio direto. E hoje em dia temos inclusive a possibilidade de usarmos, plantas de cobertura, né, e inclusive, consórcios da própria cultura do milho com outras gramíneas, com capins, forrageiras, justamente nesse intuito de intensificarmos
crescimento de raízes, darmos maior estabilidade ao solo e favorecermos a qualidade do plantio direto, porque a gente está apenas no início do estabelecimento desse plantio direto, sabe, Talita? E aí precisamos primar, né, para que as práticas que vierem a seguir favoreçam realmente um plantio direto de qualidade. E para isso temos que ter substrato para micro-organismos, temos que ter raízes para garantir a qualidade física do solo, e com isso sim nós teremos o plantio direto bem conduzido, e aí envolve também um requerimento importantíssimo, que nem sempre a gente consegue cumprir, que é a rotação de culturas. O plantio direto precisa ter diversidade de culturas, caso contrário, a gente nem pode chamar de sistema plantio direto. Vai ser basicamente uma semeadura direta sem preparo do solo, né? O que ainda é muito pobre diante das potencialidades que nós temos no Brasil todo e também na região do Cerrado. Álvaro, sobre a rotação de culturas que você mencionou, é importante a gente diversificar a nossa fala. Além do milho, quais outras culturas, outros cultivares são possíveis de o produtor rural trazer ali para aquele solo? Sim, essa definição do sistema de produção é baseada em vários condicionantes, né. Então, primeiro, depende da região que nós estamos trabalhando, depende da aptidão climática dessa região. Se a gente tem, uma estação chuvosa muito restrita, como ocorre em boa parte da região do Cerrado, o produtor não está errado, né, em fazer, por exemplo, uma sucessão simples de soja, milho, safrinha, é o que ele consegue encaixar durante o período chuvoso, aproveitando ao máximo aí a disponibilidade hídrica para culturas produtoras de grãos. Só que a gente tem percebido que apenas soja, milho, safrinha são insuficientes para garantirmos um sistema estável ao longo do tempo, garantirmos um plantio direto de qualidade, haja vista que a gente, na verdade, não tem a rotação, né? Basicamente, a sucessão soja, milho, safrinha, que, como dissemos, possibilidades para a gente melhorar isso aí. Temos hoje já muitas áreas em que se implementa o cultivo do milho consorciado com braquiária, com outros tipos de forrageiras tropicais, justamente no intuito de conseguirmos incrementar a quantidade de palhada, melhorarmos a ciclagem de nutrientes, né, e daí é muito importante também a gente tentar, na medida do possível, incluir outras leguminosas, além da cultura da soja. Então, quando a gente tem mais diversidade, né, então falando de leguminosa, é possível em alguns locais também aproveitarmos, período chuvoso e fazermos milho consorciado com crotalária, tem experiências bem-sucedidas nesse sentido. A crotalária é uma leguminosa que vai, além de incorporar nitrogênio por fixação biológica, a gente, teria benefícios inclusive no auxílio ao controle de nematóides em alguns casos, e tudo isso, então, vai melhorando a qualidade do sistema, não só em termos químicos, mas também, as condições físicas e biológicas desejáveis no solo. Hã, continuando, então, a nossa ideia, Thalita, sempre que possível, devemos tentar aproveitar toda a chuva disponível ao longo do ano, para termos plantas vivas crescendo nas nossas lavouras. Então, mesmo que isso não resulte em produção econômica, né, em materiais vendáveis, como seria o caso da soja e do milho, a gente vai ter benefícios ao longo do tempo, e isso se comprova com paciência, né. Então, o produtor tem que ter paciência, porque não é fazendo, uma inserção de uma espécie nova que de imediato ele vai ter benefícios. Muito embora, a gente tem relatos de casos em que, por exemplo, a semeadura da braquiária sobre a palhada de soja, desculpe, ao contrário, a semeadura de soja sobre a palhada de braquiária, que havia sido consorciada no cultivo do milho safrinha, vai nos dar uma condição de produtividade e aproveitamento de água melhor para a soja, com ganho de rendimento da soja. Então isso compensa todo o investimento que é feito, agregando a braquiária no sistema. Mas aí então temos várias possibilidades, na região do Cerrado, essas possibilidades ainda são um pouco mais restritas do que na região sul do Brasil, em que a condição climática e a diversidade de espécies, eh, favoráveis ao ao incremento da diversidade, né, é maior para a região sul. Então o produtor do sul, ele tem mais facilidade para lidar com essa, intercalação de espécies na rotação para o plantio direto. Mas nós estamos avançando nisso também para a região do Cerrado,
exemplos bem-sucedidos que mostram o caminho a ser buscado por todos. Álvaro, falamos do diagnóstico do solo, da correção dessa terra e da rotação de culturas. Quais os outros requisitos, os elementos que podem proporcionar um cenário para alta produtividade? E aí eu falo também de rentabilidade da lavoura de milho. Sim, perfeitamente. É importante que a gente entenda que a construção da fertilidade do solo, ela só vai ser completa quando nós tivermos matéria orgânica no sistema. E para termos matéria orgânica, além de haver boa disponibilidade de nutrientes para a produção de biomassa, resíduos das culturas, que são a matéria-prima para formarmos, né, a matéria orgânica, com todos os benefícios que ela traz para os solos tropicais, a gente tem que primar pela conservação dessa matéria orgânica, evitando sempre que possível qualquer procedimento de revolvimento do solo. Toda vez que a gente mexe no solo, nós estamos estimulando a atividade microbiana e, com isso, a decomposição da matéria orgânica. Então, a gente costuma dizer que é muito fácil perder matéria orgânica, mas é difícil aumentar. Se a gente consegue manter os teores de matéria orgânica, já é um grande feito, especialmente nas condições do cerrado brasileiro. E aí, para completarmos então, esse todo, né, para a eficiência do processo, tendo matéria orgânica no sistema, a gente vai ter melhor qualidade física, maior atividade microbiana, ciclagem de nutrientes, isso tudo otimiza o aproveitamento de fertilizantes. E aí nós podemos passar para uma abordagem de refinamento das adubações de manutenção que são feitas a cada cultivo, né, a cada safra, e eventualmente a gente pode descobrir, com uma grata surpresa, que o nosso solo já tem uma boa reserva de nutrientes e podemos, inclusive, economizar fertilizantes, né. Então, esse monitoramento da fertilidade por meio de análise do solo ao longo do tempo, já com plantio direto bem estabelecido, com boa matéria orgânica, vai nos dar a possibilidade de capitalizarmos em cima de todo o esforço, né, que foi, despendido na etapa de construção da fertilidade e estabelecimento de um plantio direto de qualidade. Existem vários casos em que a gente tem, por exemplo, disponibilidade de fósforo no solo, que nos permite fazer 1, 2 cultivos com praticamente nenhuma adubação fosfatada. E se o produtor desconhece, né, essa condição do solo, se ele não faz análise do solo periodicamente, ele perde essa oportunidade de fazer um manejo mais otimizado de nutrientes nas adubações de manutenção. A partir do momento, então, que nós temos esse monitoramento, a gente consegue, tornar mais dinâmico, né, o dimensionamento das adubações de manutenção ao longo do tempo, de modo que evitamos aplicar em excesso e evitamos também que haja déficit de determinados nutrientes. É comum que, ao longo do tempo, haja um desbalanço de nutrientes, e a gente fazendo esse monitoramento podemos identificar que algum nutriente pode estar sobrando no sistema, a gente está com folga para aquele nutriente, enquanto que outro está estrangulando o sistema. Então, sistemas mais produtivos, com cultivares modernas e uma sequência de safras de alta produtividade, podem levar, por exemplo, há um maior esgotamento das reservas de potássio e a gente pode também identificar que é preciso aumentar um pouco mais o nitrogênio para garantirmos boas produtividades, especialmente da cultura do milho, tá certo? Então, a gente tem que saber com o que está lidando e a gente só consegue fazer isso de maneira eficaz se nós temos monitoramento da lavoura. Não dá mais para a gente fazer análise de solos de vez em quando e aplicarmos um pacote fixo de adubação. A gente está perdendo a oportunidade de ganhar rentabilidade conhecendo melhor como é que o nosso sistema se comporta. É importante entendermos que praticamente cada talhão, cada lavoura é um ambiente diferente que responde de forma diferenciada ao manejo que foi aplicado, né? E isso tudo tem um histórico ao longo do tempo e a gente pode então, de posse desse conhecimento, agregando mais informações, otimizarmos e muito a adubação de manutenção, aplicando mais ou menos o que é necessário, sem deixar, deixar de aplicar os nutrientes que são requisitados, mas também podendo poupar, né, algum nutriente que já está sobrando no solo.
Álvaro, ainda temos 2 minutinhos aqui antes de encerrarmos o nosso Milho Plus de hoje. Gostaria de falar com você a respeito da irrigação. Voltando o nosso olhar aqui para o nosso cerrado, sabemos que a chamada safrinha, ela tem essa questão do déficit hídrico, né? Dessa questão das chuvas. Aqui no cerrado a gente tem as estações muito bem definidas, né? A seca e a época chuvosa. Então, quais são os avanços que a gente tem no que tange à irrigação das lavouras? Sim, quando a gente tem na região do Cerrado a possibilidade de trabalhar com cultivos irrigados, nós expandimos enormemente a condição de explorar o solo, né. Então, a gente vai ter praticamente, 3 safras ao longo do ano, e isso, com a irrigação, quase que cria uma obrigação do produtor ser mais eficiente também. Então, com a irrigação, aumentamos o potencial produtivo. E para sustentarmos esse potencial produtivo, é necessário redimensionarmos a adubação de acordo com o que está sendo colhido, né? Se as lavouras estão produzindo mais e a gente quer manter a fertilidade do solo, que a gente quer manter o potencial produtivo, precisamos fazer a reposição dos nutrientes à altura do que está sendo exportado. E como os sistemas irrigados normalmente permitem tetos produtivos mais elevados, a gente tem que atentar para também elevarmos as adubações de forma proporcional ao que está saindo de nutrientes exportados nos produtos colhidos. Tá certo, Thalita? Tá certo. Álvaro Rezende, pesquisador da Embrapa sobre milho e sorgo, especialista, estudioso em fertilidade do solo e adubação. Agradeço imensamente a sua gentileza de ter nos atendido. Volte mais vezes ao AgroMais e até a próxima. Obrigado, sempre às ordens. E este foi o nosso Milho Plus de hoje. Você pode rever essa entrevista no nosso YouTube. Até mais!